Olá, Amazonas, tudo bom? Espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão, do componente de matemática. Vamos para mais uma aula do 8º ano do ensino fundamental. A aula de hoje é a aula número 176 e o conteúdo é triângulos, pontos notáveis de um triângulo. Pois bem, então vamos dar início aí ao nosso conteúdo de matemática que aborda o assunto de triângulos. Então, pontos notáveis de um triângulo. Então vamos começar falando aqui sobre a bissetriz e o incentro. Então, para nós entendermos aí esse nosso primeiro ponto notável do triângulo, que é o incentro, nós temos que rever aqui a definição de bissetriz. Então, o que é a bissetriz? É a reta que divide ao meio um ângulo interno do triângulo. Por exemplo, na figura a seguir, a bissetriz S1, que é a nossa reta vermelha, divide o ângulo correspondente ao vértice C em dois ângulos congruentes. Ou seja, a bissetriz é um segmento de reta que vai sair daqui, ó, do vértice, e vai dividir o ângulo formado por esse vértice aqui em dois ângulos iguais, ó. Esses dois ângulos aqui eles são congruentes, vão ter a mesma medida, certo? Então, essa segmento de reta aqui é a nossa bissetriz, tá? E ela vai interceptar o lado AB oposto ao ângulo do vértice C. Ela vai chegar aqui, né? E vai interceptar esse segmento AB. Ou seja, a reta vermelha representa a bissetriz relativa ao lado AB ou ao vértice C. Se nós pegarmos e repetirmos esse procedimento em relação aos demais lados, iremos encontrar outras duas bissetrizes que, juntamente com a primeira, se interceptam num ponto I. Esse ponto I é chamado de incentro. É o nosso primeiro ponto notável. Então, ó, a nossa bissetriz em relação ao vértice A, tem aqui o S1, a bissetriz em relação ao vértice C, S2 e S1, e por fim, a bissetriz em relação ao vértice B, S3. Essas três retas, elas vão se interceptar num único ponto, ó. Esse ponto aqui, de interseção, né, entre as três bissetrizes, estamos representando pela letra I, é chamado de incentro. Agora vamos falar da altura e do ortocentro, que é o nosso próximo ponto notável. Então, para nós entendermos o que é um ortocentro, primeiro vamos ver a definição de altura. Então, para determinarmos a altura em relação a um dos lados do triângulo, saindo do vértice C, traçamos uma reta perpendicular ao lado oposto AB. Então, se ela é perpendicular, ela está formando aqui, ó, em relação ao lado AB, um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, a nossa altura H1 aqui, ó, é a reta perpendicular que vai sair da base aqui AB, né? Do lado AB até o vértice oposto, que é o C. Então, essa reta representa a altura relativa ao lado AB, ou seja, o vértice C. Então, na figura ao lado, nós temos a nossa linha vermelha, que representa a altura relativa ao lado AB. Consequentemente, nós vamos ter aí mais duas alturas. Uma relativa ao lado AC, nós determinamos essa primeira altura aqui, e em seguida vamos determinar as duas próximas alturas, uma relativa ao lado AC e outra relativa ao lado BC. Como é que vai ficar isso? Dessa forma aqui, né? Esse processo foi repetido, então primeiro determinamos H1 em relação ao lado AB, aí fazemos o mesmo procedimento em relação ao lado BC, e vamos determinar a segunda altura que estamos chamando de H2.
Então, ó, traçamos aqui a primeira e agora a segunda. E por fim, vamos determinar a terceira altura relativa ao lado AC, que é H3. Se nós observarmos, né, encontrando as alturas relativas aos demais lados, teremos um ponto formado pelo encontro dessas alturas. Esse ponto de encontro é o que nós chamamos de interseção entre as retas, que é chamado de ortocentro. Está sendo representado aqui pela letra O. Então, nós já vimos o incentro, né, que é o ponto de interseção, né, entre as bissetrizes dos vértices de um triângulo. Vimos agora o ortocentro, que é a interseção das alturas de um triângulo. E agora temos uma observação com relação ao nosso ortocentro. Em alguns casos, será necessário prolongar os segmentos de reta das alturas de tal forma que o ortocentro vai surgir em um ponto externo ao triângulo. Se nós observarmos aqui o nosso triângulo ABC, está aqui ele, ó. Então, ó, H1, ó, é essa reta aqui. H2, aqui, ó. E H3, né, lá em cima. Então, essas alturas aqui, quando nós prolongamos as mesmas, o ponto ortocentro vai ficar no lado externo aqui do nosso triângulo. Certo? Não é toda vez que isso acontece, mas pode acontecer. Agora vamos ver aqui a definição de mediana. Essa mediana, juntamente, né, a interseção das medianas de um triângulo é que vai determinar o nosso próximo ponto notável. Mas primeiro temos que entender o que é mediana. É o segmento de reta que liga o vértice de um triângulo ao meio do lado oposto. Então, partindo aqui do vértice C, nós vamos determinar uma reta que vai dividir o lado oposto, ou seja, o lado aqui AB, ao meio, que é chamado de M1. Então, esse ponto médio aqui do segmento AB até o nosso ponto C é que nós definimos como mediana. Então, na figura, temos que os segmentos de reta, né, de cor vermelha, está ligado ao vértice C, saiu do vértice C, até o ponto médio, que é chamado de M1, ao lado AB. Então, nós temos aqui a mediana relativa ao vértice C. O mesmo vai acontecer com os demais vértices. Nós vamos ter uma mediana em relação ao segmento BC e vamos ter uma outra mediana em relação ao vértice B. E a figura vai ficar assim, ó. Ora, se cada triângulo tem 3 vértices, então eles possuem 3 medianas. Observe na figura que o ponto D é o encontro dessas medianas. Esse ponto é denominado de baricentro, também chamado de ponto de gravidade. Ele tem uma característica importante. O baricentro está a uma distância de 2/3 da medida da mediana até o vértice. Ou seja, essa medida aqui, né, que vai do baricentro até o vértice, ela é 1/3 de todo o segmento do mediano. E a distância daqui até o vértice é de 2/3, porque todas essas medidas aqui são iguais. Suponhamos que do ponto M1 até o ponto C tenha 6 centímetros, uma hipótese, só para nós entendermos aqui, significa dizer que cada segmento desse aqui, ó, do M1 ao D, mede 2, do D até a metade ali também vai valer 2 e até o ponto C também 2. Ou seja, a distância, né, do ponto D até o vértice é 2/3. Consequentemente, a distância de D até M1 é 1/3.
Mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um dos lados do triângulo. Por exemplo, para determinarmos a mediatriz, inicialmente escolhemos um dos lados do triângulo ABC. Escolhendo o lado AB e encontrando seu ponto médio M1, traçamos uma reta perpendicular vermelha no mesmo. Observe que é diferente, ó. Nós temos aqui o ponto M1, que é o ponto médio do segmento AB. Só que esse ponto M1, ele não vai, né, formar uma reta com o vértice C. Nós vamos traçar uma reta perpendicular a ele. Da mesma forma, vai acontecer com o segmento BC. Nós vamos estar aqui, né, o ponto médio, e vai em seguida traçar uma reta perpendicular ao ponto médio. O mesmo acontece em relação ao lado AC do triângulo. Vamos determinar o ponto médio, em seguida traçamos uma reta perpendicular em relação a esse ponto aqui, né? Nós teríamos no caso aqui então o M2 e aqui o M3. Repetimos, né, esse processo para os demais lados. Esse ponto aqui é o chamado de circuncentro. Né? Finalmente, ao traçarmos essas três retas perpendiculares, constatamos que as mesmas se interceptam no ponto E, ou seja, o ponto de interseção entre essas três retas perpendiculares partindo do ponto médio de cada lado, vai denominar o quê? O circuncentro. Uma característica importante desse cidadão aqui, que ele determina o raio de uma circunferência aqui, circunscrito ao triângulo. Aí nós teremos uma circunferência que passaria pelos três vértices do nosso triângulo. Essa é uma característica do nosso ponto notável circuncentro. Então vamos dar uma breve recapitulada aqui nos nossos pontos notáveis. Tá? Nós vimos o primeiro aqui, que é o incentro, que é determinado quando determinamos a interseção entre as bissetrizes dos vértices de um triângulo, que é esse cidadão aqui, né? Toda vez que a gente faz a interceptação das bissetrizes de um triângulo, nós vamos determinar o incentro. É o nosso primeiro ponto notável. O segundo ponto notável é o ortocentro. O ortocentro, ele é determinado quando encontramos a interseção entre as alturas relativas de um triângulo. Então, toda vez que nós traçamos as alturas e fazemos a interceptação dessas retas, nós encontramos o ponto notável denominado de ortocentro. Né? Uma característica que ele tem aí também é que ele não necessariamente precisa estar inserido no interior do triângulo. O ortocentro, algumas vezes, ele pode surgir fora do triângulo. E a mediana, né, que é a que divide o segmento oposto a um vértice ao meio, e por elas são formadas uma reta. Quando nós determinamos as três medianas de um triângulo, nós vamos encontrar mais um ponto notável que é chamado de baricentro. Alguns autores o chamam também de ponto G, ponto de gravidade. E uma curiosidade em relação a esse nosso ponto G é que a sua medida, né? O ponto G, o ponto baricentro, até o vértice é 2/3 do seu valor da mediana. E, consequentemente, né, do ponto do baricentro até o ponto médio do segmento é 1/3. É uma característica de todo o baricentro. E por fim nós temos o circuncentro, que é obtido quando traçamos retas perpendiculares
a partir do ponto médio dos segmentos que formam os lados do triângulo. Então, quando nós determinamos essas perpendiculares aqui, nós vamos observar que elas vão se interceptar num ponto. Esse ponto aqui é um ponto notável denominado de circuncentro, beleza? Muito bem. Agora que nós vimos aí e nos apropriamos dos conhecimentos e definições de pontos notáveis de um triângulo, vamos colocar em prática esse conhecimento na nossa dinâmica local interativa. Questão 1 vem da Unitaú São Paulo. O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado o quê? Mediana, mediatriz, bissetriz, altura, base. Beleza? Questão 2, Universidade Federal de Fortaleza, 2001, diz o seguinte: um pedaço de papel tem a forma de um triângulo equilátero, de lado igual a 7 centímetros. Dobra-se esse papel conforme a figura onde os pontos M e C se coincidem. Beleza? Então podemos afirmar que a medida do perímetro, né, na linha vermelha é igual a 9 centímetros, 17 centímetros e meio, 24 centímetros e meio, 28 centímetros, letra E, 49 centímetros. Queridos alunos, um bom desenvolvimento e até a nossa interatividade.
queridos alunos de todo o Amazonas, vamos voltar, né, para a nossa interatividade, para a nossa correção da mesma. Então, na nossa primeira questão, temos o seguinte, a questão de número 1, que veio da Unitaú, São Paulo, diz o seguinte: o segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado letra A, mediana, letra B, mediatriz, letra C, bissetriz, letra D, altura, letra E, base. Bem, pelo que nós vimos, né, pela definição aqui dos seus elementos, nós temos um triângulo aqui. Vértices A, B e C. Então, se eu vou traçar uma reta que é perpendicular, né, de um vértice de um vértice do triângulo até a reta suporte, que é o lado oposto a esse vértice, estou falando disso daqui. Isso aqui é uma reta perpendicular. Ó. Então, se é perpendicular, ela está formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Esse tipo de segmento aqui de reta aqui, ele é chamado de quê? Para o nosso gabarito, de altura, certo? A bissetriz, ela vai dividir, né, o ângulo em duas partes iguais, certo? A mediatriz é uma reta perpendicular à reta suporte, saindo do ponto médio, e a mediana é aquele segmento de reta, ou aquela reta, né, que parte, né, do vértice até o ponto médio do lado oposto a este vértice. Então, a alternativa correta aqui da nossa questão é a letra D, altura. Beleza? Conforme a definição na síntese do conteúdo, a resposta correta é a altura, né? Essa é a definição que nós temos que ter ela já formada. O conceito dela já deve estar formada para podermos respondê-la. E a questão de número 2, da UFF de 2001, e diz o seguinte: um pedaço de papel tem a forma de um triângulo equilátero de lado igual a 7 centímetros. Então, ó, essas definições daqui, elas também são muito importantes, tá? O que é um triângulo equilátero? É aquele que possui 3 lados iguais, ou seja, 3 lados com a mesma medida, correto? Então, aqui é 7, aqui é 7 e aqui é 7. Aí ele foi dobrado, de modo que M e C estão se coincidindo, ou seja, se tornaram um único ponto, M igual a C. Então, se nós observarmos esse triângulo aqui, do jeito que ele foi dobrado, esses outros pontos aqui também vão ser pontos médios. Então, se ele todo, o segmento AB mede 7 e os outros também medem 7, se eles foram cortados aqui, né, dobrados aqui e divididos ao meio, significa dizer que cada segmento desse aqui, ó, passou a valer o quê? 3,5 centímetros, correto? Muito bem. Podemos afirmar que a medida do perímetro, linha vermelha, é igual. Letra A, 9 centímetros. Letra B, 17,5 centímetros. Letra C, 24,5 centímetros. Letra D, 28 centímetros. Letra E, 49 centímetros. Pessoal, a resposta correta, né, é a letra B, 17,5 centímetros. Então, se eu vou determinar o perímetro, o que é o perímetro, pessoal? O perímetro é a soma dos lados. Então, nós já vimos que aqui é igual a 7. Cada segmento desse, cada lado desse aqui, ó, é igual a 3
7,5 centímetros. Então, se nós vamos determinar o perímetro, é só determinar a soma desses lados aí. Então, como é que vai ficar isso daqui? 7 mais 3,5, mais 3,5, mais 3,5, né? Quando eu estou somando números inteiros com números decimais, eu gosto de fazer assim, né? Eu somo primeiro as partes inteiras, né? 3, 7, 10, 13, 16. 16, meio mais meio, 1, então faz 17, ainda tem mais um meio, 17,5. O que justifica a nossa alternativa marcada no gabarito. Beleza? Muito bem, queridos alunos, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.